Fala galera, aqui quem está falando é o professor Lucas e agora nós vamos iniciar a correção do nosso PET volume 2, semana 6, para a turma do nono ano. A primeira questão fala que sobre os aspectos físicos da Ásia, marca a alternativa correta. A alternativa A fala que na Cordilheira do Himalaia estão os pontos mais altos do planeta. Então, sem prolongar muito, nós sabemos que realmente na Cordilheira do Himalaia estão os pontos mais altos do planeta, inclusive o ponto mais alto, que é o Monte Everest. Tá? Mas nós estamos referindo a uma cordilheira que a sua formação é recente, tá? Quando a gente pensa no tempo geológico, e ali nós temos os pontos mais altos. Então, se nós analisarmos também as listas dos pontos mais altos do planeta, nós vamos ver que vários desses pontos estão localizados na Cordilheira do Himalaia. Vamos analisar as outras, né? A B fala que o relevo asiático ele é caracterizado por planícies de baixas altitudes, não havendo, portanto, grandes cadeias montanhosas. Nós sabemos que o Himalaia está no continente asiático e trata-se de uma grande cadeia montanhosa. Então, a própria alternativa questão A aqui, ela desestrutura a alternativa B. Devido à localização dos países asiáticos no centro da placa tectônica eurasiática, não há terremotos nesta região. Nós sabemos que boa parte desses países asiáticos eles vão estar localizados, né, em áreas instáveis de borda de placa tectônica, e aí nós podemos destacar principalmente, né, a área de contato entre as placas tectônicas, a placa indiana e a placa euroasiática, né, onde essas placas elas fazem um movimento convergente, ou seja, elas se chocam, tá? E ali formam uma região instável. Então, essa questão não é verdadeira. E a D ela fala que os montes Urais, o Mar Cáspio e as montanhas do Cáucaso são uma das divisas naturais do continente asiático e africano. Na verdade, vão ser uma das divisas naturais do continente asiático e europeu. Tá? Então, realmente, a alternativa correta é a alternativa A. A 2 fala que sabe-se que de todos os países considerados emergentes no cenário econômico mundial contemporâneo, um deles, que localiza-se no continente asiático, apresenta excepcionais taxas anuais de crescimento e mercado consumidor em expansão, até mesmo por tratar-se da maior população do planeta. Assinale a opção que identifica esse país. Né? Ficou fácil, ele deu muitas características para a gente identificar esse país. Está falando de um país asiático que apresenta excepcionais taxas anuais de crescimento. Né? Então, a economia está em constante expansão e mesmo recentemente, nesses momentos de crise, essa economia ela continuou expandindo, principalmente se comparado aos outros países. Né? E também, para ficar mais fácil ainda, trata-se da maior população do planeta. Então, só pode estar se referindo à China. A 3 fala que a Europa apresenta rica e bem distribuída rede hidrográfica, muito utilizado como meio de transporte, irrigação, abastecimento e geração de energia. Cite os principais rios europeus, suas características e uso. Né? Então, nós sabemos que a Europa ela apresenta realmente uma rica rede hidrográfica e uma rede também muito bem distribuída, né? E nós podemos citar alguns rios, mas vão ter outros rios também, tá? Mas nós podemos citar alguns que são de grande importância. Nós podemos citar o rio Volga, que está localizado na Rússia, tá? Nós podemos citar o Danúbio, o Reno, né? E esses rios vão ter importâncias variáveis, como, por exemplo, a questão do comércio, né? Do transporte de produto entre os países europeus. Então, esses rios eles vão ter uma relevância muito importante nesse sentido. Vão ter rios também que vão ser importantes para a geração de energia, né? para a irrigação da agricultura. Então, o uso desses rios eles vão ser diversos. E outro ponto importante também, né? Que os europeus eles viram uma possibilidade de inserir o rio que passa no espaço urbano da Europa e viver eles já mudaram a forma de lidar com aquele rio, diferente, por exemplo, dos países subdesenvolvidos que foram urbanizados recentemente, onde ainda nós vemos o rio, né, como se o rio ele fosse um problema. E aí, fruto disso, é que nós temos os rios passando pelos nossos espaços urbanos, como rios contaminados, rios poluídos. Tá? Então, a Europa, boa parte dos países da Europa, elas já conseguem
viram uma outra utilidade do rio para conseguir conviver o espaço urbano, né, com aquele rio que corta a área das cidades. Então aqui eu citei o Danúbio, né, o Volga e o rio Reno, mas também poderia aparecer outros rios. A questão 4 ela fala sobre os aspectos físicos da Europa e pede para marcar a alternativa correta. O território europeu está localizado em sua maior parte na zona climática temperada do norte, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Na verdade, né, o território europeu ele vai estar localizado entre o Trópico de Câncer, tá, e o Círculo Polar Ártico, não o Círculo Polar Antártico. Então, aqui, uma questão para confundir: o Trópico de Capricórnio está localizado no hemisfério sul, né? E a Bela fala que com a área de aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, a Europa possui a maior extensão territorial entre todos os continentes, o que não é verdade, né? A Europa não possui a maior extensão territorial de todos os continentes. A Ásia vai ter aí a maior extensão territorial, seguido da América, da África, e a Europa ali, ela não vai estar encabeçando esse ranking. A C fala que na Europa está localizado o menor país do mundo, o Vaticano, com extensão territorial de 0,44 km², né? Realmente, o Vaticano, tá? que é considerada a sede, né, da Igreja Católica Romana, que é onde o Papa mora, e desde 1929 o Vaticano ele é considerado uma cidade-estado independente no acordo feito com a Itália. Tá? Então, realmente é uma área muito pequena e ele pode ser considerado aí o menor país do mundo. Tá? Então, essa vai ser a alternativa correta, mas vamos conferir a D. A dela fala que o tipo de relevo predominante no território europeu são os planaltos, com altitudes médias de 900 metros. Bom, na verdade, quando a gente pensa no relevo europeu, ele vai ser predominantemente, a forma de relevo que vai predominar no relevo europeu vão ser as planícies, tá? E aí nós podemos citar principalmente a região central da Europa, que vai ter uma grande planície. E quando a gente fala nos planaltos da Europa, esses planaltos, eles são planaltos de formação muito antiga, então eles já foram desgastados por um longo tempo, tá? Pela ação das forças dos ventos, da água, né, que desgastaram aquele relevo por muito tempo e, consequentemente, aquele relevo apresenta altitudes médias muito menor do que as destacadas nessa questão. Então, vão ser relevos de planaltos que vão apresentar altitudes médias de 200 metros. Então, por isso que essa alternativa ela não é verdadeira. Tá? Os planaltos eles apresentam altitudes médias inferiores a 900 metros e nós vamos ter também o relevo predominante no continente europeu das planícies. Então, a questão correta vai ser a questão C. A 5 pede para a gente observar a representação cartográfica, né? Uma representação aqui da Oceania. E, levando em consideração a localização geográfica, é possível afirmar que A apresenta características semelhantes às encontradas nas altas latitudes, resultados da influência das massas de ar polares e das correntes oceânicas originadas no polo. Bom, na verdade, quando a gente pensa na Oceania e sua localização, né, boa parte do continente da Oceania vai estar localizado numa faixa do globo intertropical, tá? Então, ela vai ser uma região que ela não vai apresentar características semelhantes às encontradas nas altas latitudes, né? A B ela fala que suas características climatobotânicas são bastante dinâmicas, sofrendo forte influência das correntes oceânicas originadas no Oceano Atlântico. Nós sabemos que, né, a Oceania ela vai ser banhada pelo Pacífico e pelo Oceano Índico. Então, essa alternativa também não é verdadeira. A C fala que, por estar localizada na área tropical do planeta, seu território apresenta temperaturas, e aqui ficou errado, né, extremamente baixas, com grande amplitude térmica ao longo do ano, né? Então, aqui a própria questão já fala que, por estar localizado na área tropical do planeta, nós sabemos que a área tropical do planeta não apresenta
essas características de temperatura extremamente baixa, né? E como eu disse, boa parte do continente da Oceania vai estar localizado numa faixa intertropical do planeta, onde as temperaturas elas são mais altas. E a D fala que, de maneira geral, as características climatobotânicas do território são semelhantes às da América do Sul, ou seja, tropicais, né? Aqui, essa questão AD, ela faz uma generalização, tá? Porque a América do Sul, ela não vai ser inteiramente tropical, né? Mas se a gente considerar aqui as outras alternativas, de uma maneira geral, nós podemos falar, sim, que as características climatobotânicas do território vão ser semelhantes com a da América do Sul, tá? Principalmente a faixa tropical da Austrália, se comparado também com a faixa tropical da América do Sul. Mas é uma questão bem generalista, mas se comparado com as outras, né, essa vai ser a questão correta. Tá bom, gente? Então, a correção da nossa semana ficou assim.